Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já devem ter reparado, o vídeo é um bocadinho diferente. Como vos falei há pouco tempo num vídeo, quero deixar de fazer vídeos só a analisar fotografias. Acho que pode ser mais interessante levar-vos no back-office da coisa. E então hoje trago-vos um vídeo, não propriamente de eu a tirar fotografias, mas para uma sessão fotográfica com a Silence S01. Aproveitei para a testar e dar o meu input de conhecedor, não estou a brincar, o meu input de utilizador muito básico de motas. Não é algo que eu aprecie muito, mas é algo que sei dar o meu feedback, visto ter alguma experiência com motas. Portanto, antes de me alongar muito, vamos passar ao vídeo. Eu vou falando em voz off, porque não tenho microfone para levar dentro do capacete. O capacete também não era meu, não o podia montar, era da Silence, portanto, coisa e tal. Vamos passar ao vídeo. Ora bem, para quem não sabe, a Silence é uma marca de motas elétricas, mas não só. Estão para lançar muito brevemente o carro elétrico, digamos assim, mais ou menos um competidor do AMI, um bocadinho melhor, porque o AMI está limitado a uma velocidade e o carro da Silence tem uma velocidade de topo bastante superior. Se não estou em erro, falamos de 45 km/h para o AMI, 90 para o da Silence. Não sei se é informação final, mas foi isto que me chegou aos ouvidos. Portanto, é isso. A Silence é uma marca nova de mobilidade elétrica. Se calhar é o melhor a dizer, mobilidade elétrica. E então aqui temos a Silence S01 Connected porque quem a comprar tem acesso a uma aplicação que pode ver certas coisas da moto. Eu não sei, só a testei, não experimentei a aplicação, portanto não posso dar feedback sobre isso. Posso sim dar feedback sobre a moto em si. Ora, já não é a primeira vez que eu ando com a Silence. Eu andei com a Silence pouco depois do lançamento dela em Portugal, melhor dizendo, andei com ela pouco tempo depois do lançamento oficial em Portugal, não através de importadores, mas quando a marca se implementou em Portugal. Fui requisitado para a fotografar e, como eu faço sempre, eu quando vou fotografar um carro, ou neste caso uma moto, o que eu faço é, eu, entre aspas, exijo, faz parte do meu contrato, digamos assim, que eu conduza todos os carros que eu fotografo. Isto não é um capricho, mas sim para ter mais tempo com os carros, para ter 2, 3, 4 dias, se possível uma semana inteira, para os poder levar aqui e ali, para poder fotografar durante o dia, durante a noite, etc, etc, etc. Só assim é que eu consigo entregar o melhor trabalho possível. Portanto, é um dos meus requerimentos 99% das vezes. Há casos esporádicos que não é bem assim, mas por norma, para entregar um trabalho bem feito, é isso que eu faço. Voltando à moto, aconteceu o mesmo e esta é a segunda vez que eu pego nela e posso dar o meu feedback já não como utilizador de primeira vez, que normalmente é tipo, uau, que giro, não sei o quê, mas como utilizador de segunda vez, já depois de ter digerido a primeira, que já foi há uns meses, e esta foi agora em maio. Portanto, vamos falar sobre a moto e em vez de estar aqui a alongar com conversa da treta. Ora, a moto à primeira vista, há quem não goste muito da aparência, há colegas meus que não gostam nada da aparência. É uma scooter maiorzinha, vamos pôr aqui a equivalência a uma PCX, não é? Aquelas que andam muito por aí, especialmente com os Ubers e essas coisas. É mais ou menos a estrutura de uma moto dessas. Eu gosto muito da moto, gosto muito de vista de frente, gosto ligeiramente de vista de trás. Acho que tem uns detalhes inovadores, futuristas, acho que sim. Gosto bastante da luz de travão e tudo mais. Não gosto nada da moto vista do lado esquerdo. Porquê? Porque eu gosto muito de jantes, como acho que grande parte de nós, e a jante da frente nada contra, a jante de trás é completamente tapada. Pode ser por mil razões, pode ser pela aerodinâmica, para ser mais eficiente, não sei o quê, mas visualmente para mim não funciona. Obviamente que é uma pintelhice que eu estou aqui a pegar, mas como fotógrafo eu tenho que reparar nos detalhes todos, é esse o meu trabalho, e então é uma pintelhice que se calhar me atrapalharia um pouco. Mas pronto, a moto é muito divertida de conduzir, especialmente em cidade. Em cidade eu acho que é onde ela vive bem.
É que é mesmo assim, pá, filtra-se entre os carros sem problema nenhum, ou seja, aquela coisa que é associada aos carros, eu acho que é mais aos carros elétricos, de ei, tem bué de peso, não sei o quê. Honestamente, com a moto não noto diferença absolutamente nenhuma para uma moto normal. Pá, eu já conduzi motas desde 50 centímetros cúbicos, as scooters quando era um miúdo. Depois tive motas, ou conduzi motas de competição de motocross. Já conduzi motas de 1000 cilindradas, entre aspas, superbike. Já conduzi um bocadinho de tudo. Já conduzi aquelas Adventure, tipo BMW 1200, Africa Twin, etc, etc, etc. Ou seja, não sou motard, não aprecio grande coisa de motas, mas a vida às vezes leva-me a experimentar uma ou outra, por uma razão ou outra, e então tenho algum conhecimento de causa. Voltando ao que eu estava a dizer, não acho a moto pesada de todo. Ela tem uma bateria, se não estou em erro, de 20 kg, que é uma bateria que vocês podem tirar e levar para casa e carregar. Isto para quem mora num prédio, por exemplo. Eu já volto a este tema, que eu acho que é o grande selling point desta moto, mas eu não acho que seja mais pesada que uma moto normal. Pá, não tenho de memória os valores de peso, mas acho que não é mais pesada que uma moto normal. Outra coisa a ter em consideração é que esta é uma moto que se pode conduzir com carta de carro, portanto é equivalente a uma 125, mas a performance, pelo menos dos 0 aos 90, digamos assim, é equivalente mais ou menos a uma 250. Mais uma vez, são informações que me chegam aos ouvidos e do que eu testei, pelo menos em modo Sport, não tenho razões para duvidar. É bastante agressiva, entre aspas, para o que é, não é? No arranque, naquela parte em que os carros elétricos são bons, que é dos 0 aos 60 ou dos 0 aos 90, que mandam aquele coice imediato. A moto em modo Sport é exatamente igual, mandam um coice imediato. Portanto, eu diria que se me disserem, ok, tem o equivalente, digamos assim, performance a uma 250, eu sou capaz de acreditar. Obviamente que acima de 90-100 acabou-se a brincadeira, até porque ela é anunciado como limitada a 100 km/h. É um bocado mentira, porque eu dei 105, portanto estou a dizer que a Silence mente para baixo é um bocado da BMW de Espanha, portanto, posso dizer que é muito divertida nas curvas, tanto quanto uma scooter pode ser. Eu vou deixar de dizer isto, portanto, assumam sempre que as minhas comparações é com outras scooters. Não posso comparar, obviamente, com a posição de condução de uma motocross ou de uma moto de estrada, não é? Ou uma Harley ou uma coisa qualquer, tem que ser comparação com outras scooters. Portanto, acelerador, pá, em modo Sport super instantâneo, acelerador em modo City, pá, super gradual, não manda coices, não é agressivo demais. Vocês sem treino nenhum podem ir para o meio da cidade e não ter aqueles arranques repentinos do elétrico, digamos assim. Portanto, nada a dizer aí. Gostei muito dessa parte, acho que os modos estão bem definidos, exceto uma coisa: eu não gosto que não dê para controlar a regeneração. O que é que eu quero dizer com isto? A regeneração em City, aquilo tem 4 quadrados de regeneração, ou seja, um quadrado é pouca, 4 é muito. Em City a regeneração é 0, no máximo 1 quadrado, dependendo ali se está inclinado, se não está. Eu nunca vi mais de 1 quadrado. Em Sport aconteceu-me várias vezes a regeneração chegar aos 4 quadrados. Para mim o ideal seria poder configurar a regeneração como bem entendemos. Eu gosto de conduzir os carros elétricos com alguma regeneração em cidade, ou seja, não gosto deles totalmente soltos, mas também não gosto deles totalmente a travar ou a travar o máximo possível. Gosto de meio termo. Se o ideal era eu poder definir ali 2, 3 quadrados de regeneração na moto e ficava impecável no modo City. Não podendo, eu dei por mim a começar a andar na moto em modo City, mas rapidamente a trocar para modo Sport. O que acontece? Uma pessoa depois tem que dosear um bocadinho o acelerador, não ser tão agressivo, porque senão torna-se um bocadinho, não vou dizer que torna a viagem desconfortável, mas também não a torna confortável. Portanto, é dosear mais o acelerador e aí já tem a regeneração que eu acho interessante. A moto tem ainda o modo Eco, que eu não lhe toquei, basicamente testei uma vez, acelerei, não fez nada, passei para o City. City é o intermédio, Sport é o Sport. Depois, para mim, o grande selling point da Silence é a bateria removível.
Porquê? Para a grande maioria de nós que vive em apartamentos, um dos problemas com os carros elétricos é como é que o vamos carregar. Eu vivo num apartamento neste momento, foi uma luta um bocadinho complicada, digamos assim, para o condomínio perceber as leis e para montar a box e para não sei o quê, visto que não tenho garagem, é um espaço público, portanto, público, entre aspas, ou seja, é dividido com os outros, com o outro pessoal do prédio, não é um espaço público, é privado do prédio, mas é na rua, não é uma garagem privada. Isso, para quem não sabe, quer dizer que o meu contador não vai até lá fora. Portanto, tem que ser através do condomínio, tem que acertar contas com o condomínio todos os meses, blá 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 blá, até que toda a gente percebesse isto. Foi uma dor de cabeça. E porquê é que eu acho então que as motas assim são muito, muito interessantes? Vocês chegam, metem a moto onde quiserem, perto do vosso coisa, do vosso apartamento, sacam da bateria, levam a bateria no elevador com vocês, são 20 kg, mas não levam às costas, ela tem umas rodinhas, não é grave. Elevador para o vosso apartamento, quarto, quinto, sexto andar, não há problema nenhum, só se forem pelas escadas. Chegam ao vosso apartamento, ligam uma ficha e carregam a bateria. Para mim, que não percebo grande coisa destas cenas, mas para mim isso é o futuro da mobilidade no que toca às motas. Fácil de carregar, não custa nada, toda a gente tem uma ficha em casa, o único requerimento que tem que ter é elevador ou morar no resto de chão. Porque levar 20 kg às costas para um quinto andar, boa sorte com o cardio. Mas, tirando isso, eu acho que a Silence é uma proposta super, super, super interessante. Eles têm a Silence S01, que foi a que eu testei. Não testei a S02, que em teoria é uma gama abaixo, mas que depois tem umas coisas que são uma gama... É um bocado estranho. Portanto, se quiserem saber mais sobre isso, vão ao stand da Silence. Mas testei a S01, fiz bastantes quilómetros na S01. No total devo ter feito perto de 400 km com a moto em dias diferentes, obviamente. E pronto. Range, uma coisa que toda a gente se preocupa com as motas elétricas ou com os carros elétricos. Uma bateria da Silence no terreno deu-me para 105 km de ambas as vezes que eu fiz. Mais coisa, menos coisa, mais metros, menos metros, 105 km com a bateria. E pode-se dizer que eu não sou propriamente a pessoa mais meiga nem mais hyper mileage que existe. Portanto, 105 km para mim é uma grande, grande, grande vitória. Portanto, acho que honestamente chega e sobra, e para o dia a dia, até porque eu vejo no meu caso, casa, trabalho, trabalho, casa. Se quiserem dar uma voltinha, tudo bem, mas mesmo que o vosso trabalho fica, vamos imaginar, mais de metade, 75 km, vocês chegam ao vosso trabalho, ligam a bateria numa ficha. Toda a gente tem uma ficha, não é tipo os carros que têm o CCS ou o CCC coisa e tal, ou o Type 2, ou o Paradise ao Ninho, ou o Rapid Charger, e depois não há um carregador, tem que ficar na rua ao lado. Nada disso, é uma ficha normal de casa. E ainda digo-vos mais, o cabo que liga a bateria à ficha é um cabo que quase toda a gente tem, porque é um cabo que liga, é exatamente o mesmo cabo que liga os vossos desktops. Ou seja, de um lado é a ficha com os dois dentes, do outro lado é aquela coisa meio aquele com 3 dentes, digamos assim, whatever. Pronto, ou seja, é a ficha que vocês usam para ligar o vosso desktop à corrente, ou o cabo, melhor dizendo. Portanto, até por aí eles facilitaram a coisa. Perdem o cabo, são capazes de ter mais 2 ou 3 em casa. Portanto, está aqui um bocadinho o resumo feito da moto. Não me quero alongar muito mais. Pá, tanto em cidade para mim é o campo ideal para ela, mas tanto em cidade como fora de cidade, eu acho que é uma proposta muito apelativa. Obviamente o preço não é o mais acessível do mundo, já toda a gente sabe que os elétricos são o que são, mas para quem tem empresas, a coisa facilita um bocadinho. E depois, pelo menos, a pessoal que eu trabalho da Sodi Centro, não sei se é uma coisa a nível nacional, mas estão com campanhas muito boas para uma pessoa poder adquirir a moto com prestações sem juros, com valores abaixo daquilo que é o valor expectável, digamos assim. Portanto, se estiverem interessados numa, veja o pessoal da Sodi Centro aqui em Leiria, pá, mesmo que sejam de fora, venham cá buscar, não há crise. Se eles fizerem melhor preço que a concorrência, venham cá buscar, não há crise nenhuma. E recomendo vivamente pelo menos o test drive para quem estiver interessado, obviamente, só para conduzir, pá, deixem-se de coisas, mas recomendo vivamente o test drive. Foi uma surpresa muito agradável e até eu que não gosto de motas ponderei,
Honestamente, dava-me imenso jeito para o dia-a-dia, apesar de ter um carro elétrico e um híbrido. A parte do carregamento, para mim, é muito interessante. Não ter que estar à procura de uma ficha é muito, muito interessante. E ainda mais, eu falo isto ainda mais tendo carregador em casa. Portanto, vejam lá que eu acho mesmo que é o grande selling point da Silence é ter aquelas baterias amovíveis. Estamos conversados, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Espero que tenham gostado do vídeo. Hoje foi só com footage on board, será que se pode dizer? Footage on board, portanto não foi aqui uma seca a mostrar fotos e não sei o quê e blá blá blá, as fotos do gajo e não sei o quê. Não. Fotos da mota a andar. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Obrigado.